Olá, amigos e amigas do Papo.com. Hoje a conversa é sobre marca, sobre branding, sobre como construir uma marca pessoal da sua empresa, seja ela grande, seja ela média, seja ela pequena. E para isso a gente convidou Estevão Justo, que é fundador da Soul Strategy e sócio também da Buckler, uma empresa de materiais de academia. Estevão, prazer. Não vamos falar de academia, vamos falar hoje de marca, de branding. De outra construção. De outra construção. Conta um pouco da tua história para nós aí, como é que você entrou nesse mundo do branding? Primeiro é um prazer estar aqui contigo, Sérgio, porque é muito bom ser o porta-voz de algo que está em extremo crescimento atualmente por conta das redes sociais, né? E é um tema que quase ninguém sabe explicar direito o que é branding, né? Então eu acho legal a gente já trazer esse ponto inicial. E isso tem a ver também com a minha história de vida. Eu comecei no design, eu me formei em design gráfico na Belas Artes, e desde que eu entrei eu era apaixonado por imagem. Que imagem? A construção de imagem de empresas. Então eu caí muito para a linha da identidade visual. Então eu era apaixonado por criação de logotipos e as comunicações das empresas. E a grande brincadeira é que eu entendia que aquilo era o ápice de um designer. Criar o próximo logo da Nike. E isso para mim foi maravilhoso. Eu tive a chance de ter conversas incríveis com designers históricos do Brasil. Alexandre Vonner, a galera do estúdio Calduro e Martino. Eu tive influências do design original, assim, por conta de uma série de conexões que eu fui adquirindo ao longo do tempo. E você estava com quantos anos? Eu devia ter lá os meus 18, 19 anos, logo no começo da faculdade já. E a brincadeira desse universo que eu vivia é porque eu já era freelancer. Então, desde o começo da faculdade, eu já trabalhava na área. Mesmo sem estágio, eu já atendia meus primeiros clientes ali. E consegui meu primeiro estágio através da identidade visual também. Com o amadurecimento do meu olhar, ainda com os seus 20 anos, eu fui entender que eu não era apaixonado por identidade visual. Eu era apaixonado pela construção da marca, o que estava por detrás daquele logotipo. E foi através de uma conversa com um professor meu que eu identifiquei essa área de oportunidade, do branding. Que ele falou: Estevão, o branding não é só você entregar uma identidade visual coerente, mas sim você construir a marca ao longo do tempo. Aí eu falei: eu gostei disso e eu vou estudar. Aonde tem uma faculdade disso? A inocência da pessoa é maravilhosa. Não tinha na época. Você tinha no máximo uma pós-graduação na época e livros normalmente gringos. Né? Ainda bem que eu tinha um bom inglês e eu consegui estudar bastante disso. Nessa brincadeira toda de entender o que era branding e o que eu fazia e da forma que eu trabalhava, eu quis começar a estagiar nas grandes agências de branding que existem ainda aqui no Brasil, né? E eu vou te contar um segredo. Eu não fui contratado por nenhuma. Frustração, então, pô? Nenhuma frustração. Nenhuma? Nenhuma frustração. Nenhuma. Porque, na verdade, eu comecei a entender isso, né, com maturidade, que muitas das coisas que eu não concordava com o mercado vinha dessas empresas. A forma de conduzir o projeto, a forma de fazer o projeto, a forma de entregar o projeto. Então, várias coisas de comportamento, de cultura, do que era construído ao redor, eu não concordava muito. E tive com quantos anos você estava não concordando muito, só para entender? Eu já estava com uns 24, 25 anos. Já com 24 já estava discordando das empresas? Tava. Não é que eu não concordava com elas. Era coisas que eu achava, por exemplo, que não cabiam. Do ponto de vista de cultura mesmo, né? Do que eu estou oferecendo para o meu cliente. Teve uma época que eu entrei num papo filosófico sobre sustentabilidade. Isso é muito engraçado. Porque eu fui fazer um projeto com um cara que ele tinha acabado de voltar de Londres. E ele perguntou qual área do design eu gostava. Eu falei do branding. E ele falou assim: você trabalha com o design do mal. Aí eu falei: como assim, design do mal, cara? Aí ele: numa época que as pessoas estão falando de sustentabilidade, você instiga o consumo.
E na época eu era jovem de tudo, eu não tinha o menor repertório para rebater essa crítica. E eu fui atrás dessas respostas. Inclusive, uma das minhas conversas na pós-graduação de branding que eu vim fazer futuramente foi ética e responsabilidade da consultoria. Né? Que tipo de projeto você aceitaria e que tipo de projeto você negaria. E quando eu consegui responder essa pergunta, essa indagação dessa pessoa, eu fiz questão de tomar um café com ela e falar que não é o design do mal. Na verdade, o mal está dentro da essência que a marca está sendo construída ou não, e normalmente está dentro das pessoas. Né? E a brincadeira é que a gente começou a conversar ali sobre um papo filosófico de construção de marca. E agora eu dei uma desviada legal do assunto, mas a brincadeira é essa, assim, o branding na minha vida, ele caminhou muito com a minha formação de pessoa. Né, do que eu gostava, do que eu acrescentava, do que eu via. Porque eu sempre acreditei que as empresas eram grandes canais de transformação. Através de um propósito de marca, através de uma visão de futuro, você consegue impactar um número grande de pessoas. E se você não faz isso de forma responsável, você está deixando um grande lado do mundo sem ser olhado. Né? Hoje em dia eu brinco assim, né? Toda empresa nasceu para dar lucro. Mas se sua empresa só dá lucro, você é um desperdício de espaço. Você tem que construir narrativas que façam diferença. Você tem que construir envolvimento. O lucro é consequência de um processo. É consequência de uma série de coisas. O lucro, na verdade, se você só está olhando para o seu lucro, você está sendo egoísta com as pessoas que você atende. Então, mas eu queria te perguntar o seguinte, porque sim, brand é uma coisa meio etérea, né? Assim, não é uma coisa que você fala, o que é brand? É marca, é percepção, é um pouco de tudo, né? Quer dizer, e hoje você vive num mundo que a gente é impactado 365 dias por ano, 24 horas por dia de mensagens, isso é um cenário que quando você tinha 24 anos não existia, né? Nada. Então, como é que você vê esse momento que a gente está vivendo, quer dizer, em termos de cuidado que as empresas têm que ter com o seu, não só o seu negócio, com a sua reputação, com a sua marca. Eu não sei se conecta, acho que conecta muito reputação, branding, marca, tudo é um pacote só, na realidade. É um pacote só. Na verdade, quando a gente fala de reputação, a gente consegue relacionar diretamente com a marca. A diferença é que o branding é você construir a sua reputação de forma intencional. Porque toda marca tem uma reputação. Conheça ela ou não. Né? Então você tem lá uma empresa de 5 anos, as pessoas já falam de você. Bom, coisas boas, coisas ruins. O brand vai fazer você construir isso de forma intencional. Essas conversas vão permear... Dá um exemplo pra gente. Vamos lá. Você gosta da Nike ou da Adidas? Pra mim é diferente. Né? Não tem, eu uso outra marca, mas eu gosto da Nike, vai. Tá. Mais do que da Adidas. Perfeito. Essa minha pergunta ela foi ambivalente justamente por conta disso. Porque normalmente a gente tem sempre uma opinião formada sobre uma única marca e você tem essas divisões. Ou é Apple, ou é Samsung, ou é Xiaomi, você defende certas marcas. Tudo isso não é porque elas foram... como é que eu posso dizer? Não foi por acaso essa tua preferência. Elas construíram essa narrativa na sua cabeça para você preferir ela a partir dos seus interesses. Então, se você é do time iPhone, por exemplo, ou do time Nike, consequentemente, existem coisas nas outras marcas que você não concorda. Eu vou dar um exemplo de perguntas que eu já fiz em relação a Nike e Adidas. A Nike é muito mais performance do que a Adidas. No final das contas, é o mesmo tênis. É a mesma roupa. É a mesma tecnologia que você está usando. Mas cada uma das marcas criou um território exclusivo dela. E a Nike teve a sacada do Jordan, né? Sim. Quer dizer, a grande sacada da construção, não sei porque a Nike não era líder de mercado. No basquete. No basquete, né? Até o surgimento do Air Jordan. A aposta que eles fizeram em uma figura esportiva, né? Que nem era na época o principal jogador, tinha outras opções, né? Exato, ele era a promessa. Era a promessa. Ele era o futuro. A brincadeira dessa... Eu digo tudo que é uma brincadeira porque é muito uma questão de conexões. Né? Se você for ver o movimento que a Nike fez nessa época do Jordan, foi genial, porque eles tinham valores, atributos, pensamentos muito parecidos. Ambos estavam arriscando numa parceria.
ambos eram arrojados nessas decisões. Por quê? Porque a Nike não era líder na área de basquete. E o Jordan era uma promessa. Ambos eram promessas de darem certo, porque a Nike já era famosa na corrida. Ela já tinha construído uma base muito forte na corrida. Só que a área de basquete era subdesenvolvida. Logo, o Jordan, como promessa, ele precisava de uma marca que alavancasse ele. E se ele tivesse escolhido qualquer outras marcas, será que ele seria quem ele seria? Será que ele tinha o espaço midiático que ele teve construindo com a Nike? Talvez não, por conta do espaço que ele teve dentro da própria Nike, inclusive do ponto de vista de sociedade, porque ele tinha participação nos lucros da venda daquele modelo. Mas você acha que isso foi pensado pela Nike como estratégia da marca dela, do branding? Quer dizer, vou apostar num atleta para entrar no mercado, ou foi uma oportunidade? Foi um olhar estratégico de um cara que manjava muito de basquete. Ele identificou uma oportunidade em uma promessa, porque imagina só, você tem vários... você tem uma verba de marketing, vamos lá, você tem uma verba de marketing, né? Você tem lá seus $20 mil, exemplo. E aí você tem $20 mil para assinar com 3 jogadores. Você vai assinar com 3 meia boca. E você tem os top jogadores que estão ali perto dos seus $50 mil, ou seja, você não tem dinheiro para contratar eles. Esses meia boca, eles podem até aparecer. Porém, será que não valeria a pena investir em um único de $20 mil, em que você construa uma narrativa conectada com a tua história, em que os dois atributos de construção estejam realmente alinhados e que os dois ganhem muita coisa juntos? Não faz mais sentido do que você ter quantidade ao invés de qualidade? A qualidade aqui ela foi extrema, porque ao mesmo tempo que o Jordan no começo era uma promessa, a Nike também era. Então, se ela fosse negociar com jogadores renomeados, com bastante nome, o que ia acontecer? Eles iam pedir mais, porque eles iriam apostar numa marca que não era tão conhecida. Em compensação, uma All-Star, que na época era Hype, a Adidas, que era Hype, elas tinham a promessa do tipo assim, eu já estou num lugar confortável, eu já sou top of mind nesse mercado. Então, todo jogador quer jogar comigo. E aí o que acontecia? Você tinha um tênis para todos. Então você tinha o All-Star para todos e no máximo uma cor diferente. O que a Nike trouxe na mesa, que foi a jogada, foi: você vai ter o seu tênis. Você vai ter o seu nome. A gente vai bancar a sua multa por jogar com um tênis colorido com as suas cores do Bulls. Então ele criou um olhar do marketing exclusivo para aquele novo influenciador. Olha só o marketing de influenciador aqui já naquela época. Era o rebelde, que jogou com tênis que não podia jogar, que jogava muito, que era o jovem. Polêmico. Tá. Agora, você fala, você cria a marca, você tem... Aí foi uma grande sacada, né? Acho que foi uma aposta que deu muito certo, né? Podia ter dado muito errado. Podia ter dado muito errado. E as empresas hoje? Quer dizer, você cria o seu business. Então, quando eu estou criando um negócio, eu tenho que pensar no que eu quero transmitir antes de eu criar, ou esse é um processo que vai se dando? Porque eu falo muito para as pequenas, médias empresas, né? E para as pessoas, que qual é a marca que eu quero transportar? É uma coisa que surge naturalmente ou ela é pensada? É uma combinação dos dois. Tá? Todo empresário começa uma empresa com um objetivo, com um sonho, com alguma oportunidade, com algo que ele viu em um futuro que ele apostou. O que acontece muitas vezes é que esse sonho ele é sedimentado, ele é coberto pelo dia a dia. E você acaba esquecendo desse sonho grande. E o meu papel é justamente te relembrar desse sonho grande e a gente construir o teu caminho para esse sonho grande. Né? Então, a sua visão de futuro, né, aquele sonho original que você teve, ele pode ser construído como ele pode ser ainda muito maior. A diferença é que você precisa de um caminho construído, uma clareza desse caminho. E normalmente é aí que está a sacada. Eu vou dar um exemplo do Walt Disney. Né? O Walt Disney andou em todas as montanhas-russas antes de estarem prontas. Essa é uma brincadeira que os diretores, a alta liderança da Disney sempre falou. Né? Olha só, ele não viu essa montanha-russa construída. Não, na verdade ele já andou nela antes
dela estar construída, porque ele tinha uma visão de futuro, ele tinha um universo que ele queria construir, tá? Então, com um propósito, né, que é a razão de existir, e uma visão de futuro para um sonho grande que eu quero construir, você consegue conectar muita coisa. Então, pensando do ponto de vista de história da marca. Então, para eu entender... Ele já nasceu com uma ideia, já tinha uma visão do que ele queria ser, isso? Ele nasceu com alguma coisa que ele queria alcançar. Uhum. E normalmente, né, dentro de um universo de negócio, ele poderia estar frustrado com o emprego que ele tinha. Ele iniciou um negócio. Então, essa empresa dele surge como uma característica de bater de frente com algo que ele não concordava. Ou, por exemplo, ele precisava colocar dinheiro na mesa, trazer o pão para casa. E ele estava sem emprego, então ele começou uma empresa de relógio, que seja. E lá começou toda a jornada dele. Mas ele tinha uma visão de futuro. Desse cara do relógio era de ter uma família bem abastecida, de ter uma vida confortável para a família dele, né? Baseado no medo da falência, da morte, né? Se a gente começa a falar sobre comportamento humano, a maioria das decisões racionais partem do medo, né? Toda decisão de compra é uma decisão emocional. Só que toda decisão racional parte de um ponto de vista de medo, né? E esse medo é de errar e te levar para uma coisa que você não tem controle. Então, se eu for tomar uma decisão de investimento de marca, eu vou investir numa marca que me dá segurança. Olha só que interessante isso, né? Essa metáfora que eu vou utilizar logo é sobre investimento, carteira de investimentos, né? Você tem investimentos de alto risco e de baixo risco. Eu vou mudar um monte de paradigma agora quando eu vou usar essa metáfora do investimento, tá? Sobre branding. Mas antes eu quero falar sobre a questão da construção, da história, né? Então, o que já aconteceu na marca te dá a base. Então, do ponto dessa conversa inicial para trás, já existe uma história. A gente tem que entender que história foi essa. O que foi baseada? A sua empresa nasceu de um ato rebelde seu contra o mercado. Essa sua empresa nasceu de uma necessidade. Essa sua empresa nasceu de um sonho grande. Essa sua empresa nasceu porque você quis criar uma competição para um amigo seu. Não importa muito. O que vai importar, na verdade, é entender quais atitudes te levaram para a construção dessa marca. Para daqui eu entender o que a gente vai construir para frente. Então, eu entendo o motivo de todas as coisas, né? Entendo o que você tem hoje, qual que foi o resultado que isso teve. Então, as tuas ações, as tuas histórias, as tuas construções, as tuas decisões te trouxeram num ponto. Esse ponto é ideal? Tô crescendo, tô indo bem, ou não, né? Preciso mudar. Até aqui eu não tinha pensado em mim. Até aqui eu nasci. Você nasceu, você foi construindo. Fui tocando meu negócio e tá indo que tem jeito. E você vai tocando do seu jeito. Você contrata uma pessoa de marketing aqui, uma agência ali, e você já começa a ter pistas do que você está construindo. Nesse momento presente que eu vou te perguntar se o que você tem hoje é ideal, isso é uma pergunta genial, o que você tem hoje é ideal? Você quis construir isso? E normalmente já na minha experiência eu ouço, cara, podia ser melhor. Ou não tenho muita ideia do que vai ser daqui para frente. Então a pessoa ela teve lá no início um vislumbre, né, um visual, um sonho, montou um negócio. Só que aqui no momento de hoje, por conta do dia a dia que ele teve, essa visão de futuro ela se perdeu. Ou ele já conquistou aquela visão que ele teve no início. Isso é comum também. Eu perguntava, mas você chegou nessa visão que você tinha? Já. Isso vale para qualquer tipo de empresa? Isso vale para qualquer tipo de empresa. Tamanho? Isso acontece muito mais nas empresas de médio e pequeno porte. De médio e pequeno. Médio e pequeno. Porque normalmente as grandes... Aqui eu estou falando que existe também um problema na definição de pequena, média e grande no Brasil. Tá? Hoje a minha empresa, a Soul Strategy, ela é especializada em médias empresas. E existe um problemaço na categoria de médias empresas. Né? O Sebrae categoriza ela de 5 milhões a 300 milhões. 300 já não é média, Exatamente. Já passa a ser Já passa a ser grande. Só que a definição de média empresa, ela permeia até os 300 milhões de faturamento.
né, anual. Mas você acha que tem uma característica? Outro dia eu estava ouvindo uma pessoa falar que as empresas nascem de um produto ou de um serviço. Tá? Você até cria um produto, você cria um serviço, o serviço está certo, você vai crescendo, vendendo, e você se preocupa só em produzir e vender ou prestar o serviço e receber. Sim. Mas não olha a parte... A maioria dos empresários, eles são muito mais vendedores do que gestores. É uma realidade que você vê hoje? 100%. Né? 90% dos meus... Eu digo 90% porque eu atendo uma parcela também de big companies, tá? Uhum. Então, multinacionais. Essas big companies, a gente tira elas dessa conversa porque elas têm outra forma de conduzir. O branding para elas é diário. Para elas têm lá uma verba anual, bianual de revisão do planejamento de marca deles. Isso é normal. Isso tem muito a ver com o que eles já entenderam já das chaves de crescimento que eles ativam no negócio deles. Uhum. Tá? Vamos falar agora dessa parcela para cá, dos médios e pequenos. Qual que é a grande sacada? Quando você tem a estratégia de marca bem delimitada, o teu crescimento ele é facilitado, porque ele te dá clareza. Tá? Então agora eu vou chegar naquela conversa da carteira de investimento. Você tem investimentos de alto risco, certo? Uhum. Investimentos de alto risco. E você tem investimentos de baixo risco, certo? Todo mundo diz que uma boa carteira de investimentos que vai te dar, né, um wealth, né, uma saúde financeira, é um misto dos dois. Para a realidade da empresa também, aonde que eu quero chegar? O branding é o seu investimento seguro. O teu capital de risco, o seu investimento de risco, é o marketing de performance. Você precisa ter um balanço da sua composição anual em branding e performance. Quando você fala branding, é marca? Construção de marca. Construção de marca. E isso vai originar lá da origem da palavra branding. Tá? Isso é importante. Na década de 80, o branding surge dentro das agências de publicidade. Não sei se você conhece essa história. Não. Tem uma agência histórica chamada Léo Burnet. Conheço a Léo Burnet. A Léo Burnet é uma das agências históricas, né, do mundo. Eles tinham algumas contas na década de 80. E era muito comum você ter uma distribuição organizada entre as maiores empresas. Então, você tinha que ter uma conta de cosméticos, uma conta de cigarros, uma conta automotiva. Então, você tinha mais ou menos essa organização. E o que acontece é que se você está vendendo só produto, o seu limite de divulgação é baseado no que você está vendendo. Lembra que você falou agora? Então, um dono de empresa é muito baseado em ser um bom vendedor de produto ou serviço. Só que se você vende um produto ou serviço, ele tem um limite que a divulgação dele te permite ter. Né? Então, você vai falar de atributos, de benefícios, e vai acabar aí o seu repertório. O que acontece é que, vamos lá, você tem ali uma evolução na gôndola de supermercado. Antigamente você tinha 2, 3 marcas de competição. Então você falava de benefício. Então meu produto ele é mais gostoso, meu produto ele é mais fresco, meu produto ele é mais brilhante. Vende mais porque é fresco porque vende mais. Tostines. Tostines, né? Tostines. Isso aí, era o slogan. Eu não lembro, não era, né? Mas na minha época de criança, mais ou menos. Então, foi o primeiro slogan da Tostines. Atributo de produto. É limite. Aí quando você tem uma gôndola de supermercado, que o Tostines é uma das 30 marcas, você acaba tendo que conversar de outras formas. Você concorda? Uhum. Né? Você tem que abordar conversas diferentes. Né? Então, branding não salva produto ruim. E também não salva serviço ruim. Né? Então, o branding ele nasce para falar de coisas, de conversas Isso é muito importante. Quer dizer, não salva nem produto, nem serviço ruim. Você pode gastar um caminhão de dinheiro, enganar as pessoas por um período, mas depois a verdade vem à tona. Exatamente. Tem até uma forma que, assim, vender uma vez é fácil. Vender uma vez do seu negócio. Então, eu montei uma empresa de caneca, exemplo. Eu posso vender uma vez. Agora, como é que eu me torno uma empresa de canecas? Vendendo mais de uma vez. Se o meu produto é ruim, eu vou vender mais de uma vez? Eu vou enganar uma vez as pessoas.
Talvez uma vez e meia, duas no A pessoa máximo. pode, né, usar ali, não, deve ter melhorado, era começo. Né? Então você precisa de uma pessoa que acredita na sua voz. E você vai vender uma vez. Se você decepcionou, pode ser que você não venda de novo. Aliás, é muito provavelmente que você não vá vender de E novo. esse processo, quer dizer, numa grande empresa, ela vem num declínio que não acontece, a não ser que ela tenha um escândalo, como pode ter um escândalo como foi Americanas, né? Sim. Que afetou muito a imagem dos 3 sócios, né? Sim. Que eram sócios investidores. Mas eu vejo isso muito na qualidade de serviços. A gente estava falando um pouco antes do programa começar do caso do Ike, né? Sim. Do Ike Batista, porque o Ike ele foi um grande empresário no setor mineral, Sim. ele deu certo, né? Sim. E ele vende uma imagem de que ele conseguiria fazer isso no setor de extração e produção de petróleo. As pessoas compram e aí quando fura não sai petróleo. Sim. E aí não tem brand, não tem marca que segure a operação dele. Então olha só que interessante. Esse exemplo dele é um bom exemplo do que eu falei de vender uma vez. Uhum. Então ele já tinha uma reputação. As pessoas já confiavam nele pelo histórico dele. Isso é reputação. Isso é o que sua marca tem. Eles compraram uma ideia nova, uma primeira promessa. Só que ela não se sustentou. Então não adianta a marca aqui. A marca fez as pessoas comprarem uma vez só. A promessa. A reputação que ele tinha, a confiança que ele tinha de mercado, que isso que é muito importante. Pequenos e médios negócios são muitas vezes estruturados com base na reputação do dono. Então, uma forma muito orgânica de você construir a sua marca é você unir a marca pessoal do dono com a marca da empresa. Né? Grandes exemplos surgiram disso. Tá? A Apple com o Steve Jobs. Porque ela não era nada. Ele era um visionário e ela era uma empresa de computadores que tinha, uma Microsoft à frente. Tá? O que aconteceu? E o grande cara é o Wozniak, né? Quem pensava era o sócio dele, né? Exatamente. Só que quem era o visionário? Visionário, né? Então, o visionário é aquele que conduz a visão. Tanto que não sei se você ouviu falar que hoje existe um cargo novo no C-Level, que é o CVO. Não. O que é o CVO? É o Chief Visionary Office. O cara que está olhando para... É o cara que está olhando a margem, né? Ele está olhando ali a linha do horizonte para depois. Né? Então, é um cara que mistura conhecimentos de tecnologia, é um cara que mistura conhecimentos filosóficos, é um cara que mistura conhecimentos antropológicos, justamente para romper a barreira da visão. Né? Por isso que ele é o visionário. Então, normalmente uma empresa próspera nasce com a visão de um dono. Então, nada mais justo do que a base da construção da marca partir dessa pessoa. Uma pessoa que também trouxe essa base muito forte, e aí vai justamente conectar com o que eu quero trazer também sobre branding, é o Richard Branson. Uhum. Né? Que ele começou, olha só que interessante. A marca não é um produto, a marca não é um serviço. E esse exemplo que eu vou te trazer é exatamente isso. O Richard Branson, ele era dono da Virgin Records, que era especializada em gravar bandas de rock punk na Inglaterra. Nicho, uma estrutura de nicho super nichada. Qual que era o problema? Eles não tinham acesso a outras coisas, porque o punk não era bem visto, mas ele gravava. Só que foi um cenário de mercado que começou a crescer. Só que ele não tinha empresas aéreas que faziam locações para ele. O que ele começou a fazer? Vou abrir uma empresa de táxi aéreo. Vou fazer uma agência de bandas. Então ele usou a proposta de mercado dele, da marca Virgin, e criou uma elasticidade de marca baseada em produto e serviço. Então a sua marca conecta os discursos de todo e qualquer produto e serviço que você for vender. Então tá aí o poder da marca, mais elasticidade. E a gente para de discutir preço, porque a gente começa a discutir valor. Qual que é o valor que esse universo que ele está trazendo perto de uma Latam? Então, mas eu queria provocar você a trazer para o Brasil, né? Claro. A gente está vendo, você falou Latam, e para mim Latam é um caso clássico, né? De um grande sucesso, que uma empresa que foi criada em cima da figura do dono, né? Que teve um acidente aéreo, ele era vivo ainda, conseguiu manejar. Sim, bem. Ele manejou relativamente bem. Tem um segundo acidente aéreo, que ele já não estava vivo, que foi o da cabeceira de Congonhas, né? A outra ponta.
E aí a empresa veio perdendo qualidade, Sim. né? E a marca, hoje a fidelização a essa marca, não sei se você sente isso, vem caindo até porque tem concorrentes. E aí a gente vê uma Azul surgir, conquistar um espaço e tentar fazer uma fusão com a Gol. Quer dizer, esse é um mercado em ebulição. Eu queria a tua opinião sobre esse setor, né? Sobre essa construção da TAM. E eu me lembro que ele fazia o embarque preferencial, o tapete vermelho, a sala VIP. Eu estou falando do Rolim, tá? O Rolim criou uma série de features, de ações para valorizar a marca. Isso meio se perdeu, né? Então, se perdeu muito, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar a mudança da marca TAM para Latam. Tá? Na época, eu trabalhava numa empresa de educação. Olha que engraçado, eu falei que eu nunca trabalhei em nenhuma das grandes agências de branding do Brasil. Mas, em compensação, eu trabalhei no maior case de empresa de educação, de inovação e educação do Brasil. Que é uma empresa que atendia as maiores empresas do Brasil e do mundo. Então, Unilever, Gerdau. Então, eu tive a capacidade de ter uma elasticidade de conhecimento de marca estendido completo. Assim. Então, as maiores empresas do Brasil, do portfólio, eu já atendi. E aonde eu conheci elas? Do ponto de vista de inovação e educação, que era formação de líderes. Tá? E olha só que interessante. A Latam, ela tinha um cerimonial, uma experiência de marca muito elevada. Né? Então, a categorização dos nomes, então ali você era cliente ouro, né, platinum, tudo aquilo ali era muito bem estruturado isso, lá na TAM. Não Latam. Não Latam, na TAM. E a TAM, ela tinha essa preocupação com o ambiente que ela cria, com a ambiência, né, com a experiência de marca. Então, qual que foi a sacada, né? Tudo que você cria baseado em cerimoniais, marca. Qual que é o segredo de uma marca? O que você entende por cerimonial? Experiência do consumidor? Experiência do consumidor planejada. Planejada. Então, por exemplo, o tapete vermelho. É um cerimonial que era repetido. E que gerou reconhecimento de marca. Né? Tanto que você ainda lembra, né, do tapete vermelho, do embarque preferencial pelo tapete vermelho. Né? Então, isso é um cerimonial. Essa é a grande sacada de uma marca, tá? Que eu já trago uma retórica de pergunta para você, para a gente entrar numa reflexão legal aqui. E aí, o que aconteceu, né? Então, com essa união, né, da Latam, com essa fusão da Latam, isso eu vi de dentro, porque eu tive a oportunidade de conversar com alta liderança. Vários, vou chamar de atributos, que a TAM tinha benefício, foi pedido para não existir mais. Você destruiu toda uma construção de marca. Exatamente. Aí foi contratado uma agência grande para construir a nova marca, com um novo discurso. E esse era um dos pontos que eu não concordava na época. Até onde existe discurso, até onde existe entrega. Até onde eu minto e até onde eu entrego de verdade. Olha como eu tinha essa reflexão na minha época de 25, 24 anos. Que eu via já essa incongruência no mercado. Eu te vendo uma coisa no meu discurso, mas a minha entrega é diferente. O pior é que você já vendia, né? Já vendia. Eu já entregava qualidade e você deixou de entregar qualidade. Quer dizer... E aí vai entrando outra coisa. Por que foi pedido? Para tirar. Provavelmente para ter mais lucro. Margem de lucro. Lembra que a gente falou no começo agora? Se você tem uma empresa baseada só em lucro, você é egoísta e você deixa de atender sua audiência. Olha só como esses pontinhos que a gente foi deixando no meio do caminho da nossa conversa, como ele se amarra nesse exemplo da TAM. Porque por buscas de lucro, aumentar a margem de lucro, coisas que eram importantes para o consumidor deixaram de existir. E aí, inclusive, você começa a questionar, assim, fala, poxa, mas eu não parei para pensar nisso. Porque você entrou num universo tão baseado em preço, porque hoje você escolhe passagem aérea por preço, basicamente. Tipo, eu vou viajar vou ali para Salvador. Você vai colocar no buscador, essa aqui é a mais barata. Foi. Dificilmente você tem uma preocupação do tipo, putz, essa empresa tem um melhor serviço. Normalmente é quando uma viagem mais de férias, mais longas. Mas viagens rápidas, você quer preço. Você quer, o que te traz benefício rápido. Né? Então, até você ter o primeiro problema sério.
até você ter um grande problema sério. É isso. Né? Como teve o caso da morte do cachorrinho, né? Recente. Né? Que não foi o primeiro, já tinha acontecido. Pois é, mas ganhou massa por conta do poder das redes sociais. Sim. Né? Então, o que a gente começa a entender aqui? Até que ponto a busca pelo lucro mantém você saudável no seu negócio? É o lucro sustentável. É o lucro gerando lucro no futuro, né? Exato. Não picos de lucro. Quando você entende que a tua empresa é uma máquina de impacto na sociedade, você escolhe se é positivo ou negativo. Você escolhe qual impacto você quer ter. Se é positivo ou negativo. Essa curva, Esteban, quer dizer, esse processo de destruição ele é lento, né? Muito. Eu acho que hoje a Latam enfrenta, ela não vai acabar amanhã, a não ser que ela tenha algum problema, né? Não. Mas a preferência do consumidor hoje em igualdade de preço, talvez não seja mais a Latam, seja a Azul ou seja a Gol. Até vezes a Gol nunca se preocupou muito com isso. A Gol falou assim, eu sou barata. A proposta de valor dela era ser barata e continua sendo. Ela é uma boa escolha. E o que você acha assim dos principais erros que as empresas, falando um pouco da dica para o pequeno empresário, o cara que começa, o que você pode falar? Quais são vamos falar de erros, quais podem ser os acertos que o empresário pode ter para fazer uma empresa que seja minimamente visionária dentro do seu ecossistema ali? Olha que interessante essa pergunta, porque ela fala sobre como é que você vai ter uma empresa realmente lucrativa. Eu falei que se você busca lucro, você é um desperdício de espaço no mercado. Mas se você constrói sua empresa baseada em outros atributos, o seu lucro ele é consequência. E para você criar uma empresa lucrativa, tá? Se você é pequeno ou grande ou médio, né? Você tem que se basear em valor. Qual que é o valor que você agrega na vida das pessoas? Tá? Isso que também te conduz a um pensamento de diferenciação. O que te torna diferente no mercado? Por que você deve ser levado a sério? Né? Qual que é a razão de acreditar por detrás da marca? Por que você deve ser escolhido e não seus competidores? E tudo isso entra numa conversa sobre território. Que território único você ocupa na mente das pessoas? Lembra que eu falei sobre você entender sobre a história que a marca teve tempos atrás? Para daí você projetar o futuro? Porque lá atrás existem dicas, né, de sucessos e erros que vão conduzir você para o seu futuro. E o território está dentro disso. Então você perguntou, né, de casos bem-sucedidos brasileiros. Natura é um deles. Natura é um deles. Há 30 anos, acho que é um pouco até mais, na verdade, eles construíram um território que é deles. Território de sustentabilidade. E eles se mantêm fiéis nessa construção de território. E aonde permeia a sustentabilidade? Na aparência de sustentabilidade também. Então, até as próprias modelos, as pessoas que eles usam em campanhas, traduzem essa sustentabilidade. E não é só a sustentabilidade verde. É a sustentabilidade de uma relação verdadeira. Né? Então, o slogan que eles criaram de forma genial, né? Bem-estar bem. Né? Então, o bem-estar é estar bem. Então, o fato de você se sentir bem tem a ver com bem-estar. Então, você construir esse universo na sua marca e plugar isso na questão também que o bem-estar social e ambiental estão dentro dessa tua conversa. E aí que entra também a possibilidade de você ramificar as conversas que importam da sua empresa. Em nenhum momento foi falado de lucro. Mas sim na construção de um território único da empresa. Agora vamos falar de 3 grandes empresas de cosméticos. Tá? As 3 muito grandes no Brasil. Avon, Natura e Boticário. As 3 têm territórios únicos. Em nenhum momento, nenhuma da outra vai tentar pisar na outra. Por quê? Porque se eu esbarrar nesse... A gente acompanha bem, porque a Fundação Boticário, a gente trabalha aqui com eles e eles têm uma posição muito claro ali, né? Muito claro. Muito claro. E eu estive dentro da Avon durante 7 anos. E acompanhei a aquisição pela Natura. Nenhum momento os territórios foram desrespeitados. Porque também isso tem a ver com a competição que você gera no seu mercado. Aí eu quero voltar para o pequeno empresário e pegar um caso assim que para mim foi emblemático, faz parte da minha juventude, que é aquela padaria em frente à FAP, ali do Abraão, né, que chama... Não conheço.
Não guardei, né? Ela é, gente, tão famosa. E eu fiz um curso de panificação ali, né? Que legal. Porque quando eu vim de pão, quando tinha 18 anos, legal. vendi coração congelado, porque eu vi uma fatia de mercado que era vender coração para restaurantes congelados, mini corações para servir. Para fazer na com entradinha. 18 anos você estava lá brigando, eu já estava vendendo meus coraçãozinhos. Né? Genial. E aí ele construiu ao redor daquela padaria uma áurea, né, de excelência. Então o território pode ser um território também pequeno, né? Ele não precisa ser porque o pequeno empresário está falando Natura. A Natura está aqui. Sim, mas começou pequena. Eu estou falando do cara da padaria que consegue criar um ecossistema ao redor do negócio dele e ter um território não físico, mas físico e emocional que as pessoas até hoje está lá. Mas em frente à FAP. A grande história que eu trouxe a Natura é porque ela construiu esse território quando ela era pequena também. Uhum. Quando o Seabra era o cara que vendia ainda. Né? Ele foi construindo essa narrativa. Eles estão lá até hoje, né? Até hoje, a primeira loja. Então, a narrativa foi construída lá no começo. Então, a importância, por exemplo, pegar o exemplo da padaria. Você pode criar uma narrativa importante... Barcelona. Chama Barcelona a padaria. Pô, me lembrei. Vai lá que é muito bom. Melhor coração de São Paulo. Boa. Eu já faz tempo já e você já está vendendo o coração deles, né? Eu sei fazer um coração, rapaz, que você nem imagina. Mas faz mal pra saúde, viu? Tem muita manteiga? Muita manteiga. Os franceses gostam, né? Os franceses gostam. A brincadeira da construção de território é a intencionalidade. Vamos falar sobre a excelência, certo? Se você identifica aí que o dono de negócio muda de papel, porque até então, né, vou pegar o exemplo de padaria, que é um exemplo ótimo. Ele é um cara que vende pão, certo? Vendeu pão. Pão, café, ambiente gostoso, comida gostosa. Quantas outras padarias vão evoluir na mesma forma? Muitas, quase todas. Que querem evoluir. Parte daí. No Brasil é diferencial entregar o que promete. Se você promete um pãozinho quentinho e não entrega... Se trocar o padeiro, a gente já fica bravo. Pronto. Da mesma textura. Pronto. Aí você tem a construção do território. Vamos supor que você é o dono da padaria. Aí você falou, cara, eu quero criar uma padaria renomadíssima, histórica. Eu quero que os meus netos frequentem essa padaria. Então o seu sonho foi lá na frente. Porque alguma coisa emocional está vinculada com você aqui. Tá? Aí você identifica nas padarias ao redor. Porque normalmente o pequeno negócio, o principal competidor dele é ao redor. Né? Vou identificar qual que é o diferencial ao redor. Então esse daqui ele também tem um croissant gostoso. Esse aqui tem um cafezinho gostoso. Esse aqui tem um atendimento legal, é limpo. Então o que eu preciso ser? Eu preciso ter um croissant legal, eu preciso ter um ambiente legal e preciso ter um café legal. Porque o que é diferencial para os outros eu tenho que ser bom. Eu tenho que já estar dentro. Porque as pessoas têm que encontrar em mim não um fator diferencial por cima de produto. Olha só que interessante isso. Então eu já seto a base. Então se alguém faz bem, eu vou fazer também, porque até aí, então, a barreira é tecnológica ou detalhe de produção. A forma, a receita, né? Então, eu já tenho que setar a base a partir daí. Como é que eu vou criar a diferenciação aqui? Na minha estrutura de negócio. Na minha estrutura de conexões que eu preciso conectar aqui. Vou criar aqui agora, então, um clube da minha padaria. Então, você tem uma assinatura que você paga por mês, eu estou dando exemplo. Tá. Você diferenciou o teu produto. Você diferenciou o seu serviço. Exato. Só que isso aqui eu estou falando de produto e serviço ainda, tá? Então eu tenho um produto, servitizei ele criando uma assinatura. Certo? Vou embalar isso. Quem que fez isso? Starbucks. Por que um cafezinho aguado virou famoso? Porque ele tinha um diferencial, que era a tratativa. E no início a internet grátis, lembra? A internet grátis. Que todo mundo não tinha internet. Vou falando do Starbucks trabalhar, não sei o que. Tanto que ele construiu o posicionamento como third place, né? O terceiro lugar. Então você tinha a sua casa, seu trabalho e o Starbucks. Então, ou seja, assim, a dica que fica é não só olhar para o teu negócio, mas para olhar para os diferenciais que você pode agregar Você pode conectar ali. Então, por exemplo, eu estou pensando aqui na excelência. O que eu preciso para prestar um serviço de excelência e desbancar a minha competição? Para eu desbancar as outras padarias do meu bairro.
Eu tenho que trazer um diferencial. Nem que o diferencial, naquele primeiro momento, seja o design da apresentação do seu cardápio. Nem que seja o uniforme dos seus funcionários. O ambiente que você cria. Enquanto os outros têm o ambiente tradicional, você cria uma padaria super jovem, com neon. Você vai atrair um público específico dali. As pessoas vão mudar a sua percepção. Para a gente fechar nosso papo aqui, eu queria falar um pouco de marketing, de branding pessoal das pessoas. Perfeito. Tá? Perfeito. A gente tem as marcas das pessoas, né, os artistas, aquela coisa toda. E esse é um mundo, e acoplando a isso aí a coisa do digital, do 360, né? Um mundo que está muito raivoso, né? A gente estamos vendo um mundo de crítica, ninguém pode falar nada. Total. Então eu queria que você comentasse um pouquinho essa questão do marketing das pessoas. Sim. Você falou que muito da empresa nasce do perfil do dono, mas como é que as pessoas podem trabalhar sem ser empresárias, a questão da sua marca pessoal, né? Você está falando, por exemplo, de pessoas que trabalham dentro de empresas ou pessoas autônomos? Em geral, quer dizer, porque aquela história, eu fico muito me questionando, assim, quer dizer, porque eu quero passar uma imagem, mas uma imagem que às vezes não é verdadeira, né? Sim. E às vezes eu vejo que isso não se sustenta, né? Então eu vejo assim, aquela percepção de que, e geralmente quando a pessoa fica famosa, ela perde um pouco o eixo, né? Sim. Então eu queria que você abordasse um pouco essa questão da marca. Como é que você gera essa questão das pessoas, se isso é possível, se você pode planejar, e possível. Como é que a rede social hoje muda esse cenário das marcas? Isso é interessante porque assim, tudo vai partir de um ponto de vista de objetivo. Qual que é seu objetivo em ter um trabalho de marca pessoal? Primeiro, esse objetivo é ser influenciador. Conectar pessoas que me conectam com isso. Vou virar um creator de conteúdo. Ou não, vou ser uma pessoa de networking. Eu sou uma pessoa rica em conexões e quero monetizar, quero criar um ambiente para construir minha marca pessoal. A marca pessoal ela tem que vir junto com um objetivo. Tá? Então eu tenho que ter um posicionamento dentro de alguma coisa. Primeiramente, essa questão do posicionamento. A palavra posicionamento vem de se posicionar. Tá? Então, quando você assume um posicionamento, é seu. Então, vou dar um exemplo aqui. Um posicionamento meu. Meu posicionamento é de que eu acredito que empresas são grandes canais de transformação social. E não estou falando de social só do ponto de vista de ONGs. Estou falando do social como sociedade. Se você tem uma empresa, você pode ser realmente um ativo de transformação. Um creator, uma pessoa de criação, como objetivo, pode ter um posicionamento de que ele vai assumir conversas verdadeiras. Então, ele só vai se vincular a marcas que ele acredita. Por quê? Porque no universo de creators, quem paga mais tem espaço. Eu virei uma mídia, certo? Então vem aí o posicionamento, o que vai te diferenciar da marca no mercado. Ou você pode ser um influenciador. Por que você quer ser um influenciador? Você quer servir de mídia para outras marcas, a partir do seu lifestyle, você conseguir vender elas. Então você é uma mídia. E você tem os infoprodutores, que são hoje, olha só que interessante isso, hoje são os maiores ativos em questão de construção de marca pessoal. Por quê? Um profissional dentro de uma empresa, coordenador de marketing, pode decidir lançar um curso de marketing. Até então, ele não tinha um posicionamento, o que é ruim, que eu já vou entrar nessa outra linha. Aí ele precisa se posicionar para se tornar uma pessoa pública e aí sim vender o curso dele, certo? Só que ele também pode utilizar o branding pessoal para ser notado e construir uma carreira diferenciada na empresa que ele trabalha. Ele tem que enxergar a carreira dele como seu plano de negócio. Entendi. Tá? Então você tem um objetivo. Então qual que é a minha visão de futuro? Minha visão de futuro é ser um líder disruptivo. Então o que eu tenho daqui até ali? Então eu tenho que construir habilidades, soft skills, hard skills, né? Então habilidades que eu vou construir para chegar nessa minha visão de futuro. E eu preciso amarrar o quê? Conexões. Marca é sobre conexões.
Então eu tenho que partir do princípio que a marca é a conexão de uma audiência, de parceiros e de colaboradores. Quem são meus parceiros? Os meus pares. Quem é a minha audiência? Quem compra de mim. Então, se eu sou um colaborador dentro de uma empresa, minha audiência são os meus líderes, que eles vão comprar a minha imagem nova. Os meus pares, os pares de negócio, são os meus parceiros, que é a partir deles que eu vou mostrar que eu tenho as capacidades para estar lá. E quem são, né, os seus colaboradores? São a sua equipe, que vão te ajudar a você chegar onde você quer. Isso tudo tem muito trabalho para fazer, não acontece do dia para a noite, né? Você tem que ter O branding, como toda carteira de investimento de baixo risco, ela precisa de tempo para atuar. Ou seja, branding é uma coisa que a gente não pode... A marca, o conteúdo, tudo que envolve a sua empresa, o seu negócio, a sua pessoa, tem que estar sempre preocupado, né? Tem que estar sempre é um trabalho 24/7, é isso? Exatamente, porque aí que surge, né, sobre a questão lá da Léo Burnet. A Léo Burnet criou esse verbo, to brand, porque foi perguntado qual que é o objetivo desta campanha, se não é vender produto. O objetivo é to brand, marcar. Marcar vem de marcar um território. Construir uma narrativa que marque um território na mente e no coração do seu consumidor. E o branding surge para você fazer isso de forma consistente. Então quer dizer que se você quer construir algo da noite para o dia, você vai ter que construir algo da noite para o dia de forma consistente, todos os dias. Todos os dias. Mas tem que começar com o primeiro dia, né? Então, esse é o primeiro dia. Pensa nisso. Estevam, eu queria agradecer demais aqui esse papo, que a gente abordou muita coisa. Tem muitos outros assuntos, mas eu queria trazer para uma próxima conversa. Vai ser um prazer. Posso trazer 3 dicas? Pode, por favor. Simples. Sim. Você como dono de negócio, então eu vou falar aqui para quem é dono de negócio. Vai conversar com o seu consumidor. Vai ter tempo de cadeira com ele. Vai entender o porquê que ele compra de você. Por que ele quer estar perto de você. Segundo, vai entender seu concorrente. Vai entender por que seu concorrente tira seus clientes. E vai entender também o que está acontecendo no mercado afora. Fora do seu mercado de atuação. Que aí você vai ter dentro, fora e uma margem de futuro. Isso é fácil de fazer. Fácil de fazer. Você pode fazer você mesmo. Todos os dias como dono do seu negócio. E aí você vai ter os estímulos específicos para tomar as decisões corretas. Consumidor. Vai conversar com o seu consumidor. Até aqueles que você perdeu. Vai entender o que está sendo feito de benefício, de diferente para os seus concorrentes, seus competidores. E vai olhar o que está acontecendo no mercado afora. Maravilha. Olha, gente, queria então agradecer aqui a presença do Estevam Justo e ficar o convite para você acompanhar numa próxima oportunidade. Se você gostou do conteúdo, dá o joinha, se inscreve no canal. A gente está começando o nosso trabalho, muito feliz com os resultados que a gente tem alcançado até agora, com a ajuda de vocês. E a gente se vê numa próxima oportunidade, gente. Valeu, gente. Até mais.